Então a gente veio parar na cidade justamente por ser expulso da nossa terra. A gente saiu de lá fugido mesmo. Quando colocaram fogo na aldeia onde a minha avó morava, e ela precisou sair de lá com os filhos pequenos, então chegaram homens armados de madrugada e falou, corre. Muitos dos nossos parentes se espalharam, a gente se perdeu de fato, numa época que não tem internet, não tem celular, não tinha nada. E aí a minha avó foi para o norte de Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha. Mas ela morreu muito cedo, né? E a gente se perdeu nessa história, porque o medo dela era tão grande dos filhos voltarem para retomar a terra. A minha avó, ela fez questão de que ninguém se assumisse. Alguns costumes, algumas coisas que remetiam à ancestralidade indígena, é melhor não falar, para não passar por preconceito e até por perseguição mesmo, que foi o que aconteceu com a história da minha família. Então, eu sempre levantava essa questão com a minha família e eu ouvia essa conversa. A mãe do seu pai é índia, né? Que antigamente se falava índia. E a preocupação não era você resgatar a sua cultura, a preocupação era você comer. Então, a gente não tinha uma autonomia para falar, eu sou indígena. Porque você não sabia de que povo. Nós temos 305 povos indígenas dentro do Brasil. Que etnia que eu era? Depois de muitos anos, meu pai perdeu a mãe dele e veio para São Paulo, procurando emprego, né? Porque eles precisavam sobreviver. E aí meu pai mais velho veio para São Paulo, conseguiu um emprego numa grande montadora, e aquela pulga que ficava atrás da orelha de que povo a gente veio aumentou, né? Cresceu. Eu descobri que para você ser reconhecido como pessoa indígena, dentro do meio do povo indígena, você tem que encontrar um ancião que reconheça a sua família. Alguém que lembra da história. Por isso que eu falo hoje que a história oral é tão importante, porque ela é a ciência, ela é a história do nosso país. Durante 8 anos, eu fiz esse caminho de volta, como diz o Krenak. Eu fui levantar minha árvore genealógica, levantar o nome da minha família, até que eu cheguei na hipótese do povo Pataxó. Porque o mundo indígena, as pessoas se conhecem de verdade, né? Olha só, hoje a gente não conhece as pessoas que moram no nosso prédio, mas o mundo indígena se conhece por nome, sobrenome, tronco de família. E aí eu descobri que a aldeia Pataxó mais próxima da gente aqui em São Paulo está em Paraty. Quando eu cheguei lá, eu olhei pro povo ali, eu falei, meu Deus, como parecem com a minha família. Parecem meus tios, meus primos, sabe? E aí eu passei a frequentar a aldeia Pataxó na intenção de aprender a cultura que eu não pude aprender porque eu não vivia em aldeia. Continuei buscando. Mandava o nome da minha avó, a história da minha avó para todas as lideranças indígenas. Me liga um senhor da Bahia. E ele falou, me conta a sua história, de novo. 1 hora e pouco depois, me liga um rapaz e disse assim, olha, eu sou seu primo. Eu falei, sério? Eu comecei a chorar, né, tal. Eu falei, de onde você é? Você tem uma tia viva ainda, né, uma tia-avó viva. Coisa boa, de onde vocês são? De Paraty. Eu descobri que a anciã de Paraty, os outros indígenas que estavam lá, a liderança de lá, o cacique de lá, todos são meus primos de sangue. Então não era à toa que o povo parecia comigo e com os meus parentes, sabe? No primeiro momento, eu fui criada dentro dos costumes católicos, né? Dentro daquele pensamento muito do colonizador mesmo. Porque se de um lado a minha família era indígena por parte de pai, pelo lado da mãe era do colonizador. E eu fui criada naquilo que se espera de uma menina. Casa, que cozinha bem, que limpa a casa. E como eu era aquela que brigava justamente para poder estudar, eu batia muito de frente com a minha mãe. E eu apanhei muito por conta disso, mas muito mesmo, assim. E aí eu conheci um rapaz mais velho que eu, bem mais velho que eu. E aí eu resolvi me casar com 16 anos, para fugir da violência dentro de casa. Só que eu troquei a violência de dentro de casa por um relacionamento abusivo. Tive uma filha, que hoje tem 27 anos, e foi muito difícil, porque para eu conseguir me desvencilhar desse relacionamento abusivo, eu tive que entrar pro estereótipo da mãe solteira, né? Mas vamos lá. E aí depois de tanta investida, de tanta outras violências que eu passei com a minha família, né, no sentido de você tem que casar, eu me casei de novo. E viver um relacionamento heteronormativo quando você não é, mas eu não entendia que eu não era. Então eu me sentia violentada. E eu não entendia exatamente por quê. Eu cheguei a procurar um médico ginecologista e falar pro médico, falar, doutor, eu devo ter algum problema hormonal. Porque eu não gosto ali, né? Da coisa ali, eu não gosto. E aí um médico bem senhorzinho virou pra mim e falou assim, não filha, quando a mulher não quer, pode vir Jesus Cristo na Terra, não adianta.
Mas ele queria me dar a deixa e não me explicou, né? Que de repente eu não gostava daquilo. Eu acabei engravidando do meu segundo filho e passando por muitas traições, porque essa questão sexual não bater, eu consegui me separar de novo. E aí fiquei mais uma vez sozinha, dessa vez com 2 filhos. Nessa altura do campeonato eu já tinha 34 anos, né? Eles já estavam adolescentes, grandinhos. Agora eu vou fazer a minha faculdade, ninguém vai mais contar a história por mim. Serei eu. E um dia, por acaso da vida, eu conheci uma moça. E essa moça começou com uma conversa pro meu lado que eu percebi que tinha alguma coisa ali. E aí eu pensei, por que não? E me deixei viver isso daí. E foi quando eu me reconheci lésbica. Porque parece que caiu assim um mundo na minha cabeça. Eu falei, tá aí, por isso que eu nunca dei certo com ninguém. Por isso que eu não gostava do negócio. Agora eu entendi. Foi uma outra luta. Porque a minha família parou de falar comigo. Amigos de muitos anos, parece que eu tinha morrido. Esse primeiro namoro não deu muito certo. 10 dias depois que eu terminei esse namoro, eu conheci a Clarissa. E fomos numa peça de teatro. E dessa peça de teatro, estamos juntas há 10 anos. E no nosso primeiro encontro, uma primeira conversa que a gente teve era sobre um sonho meu. Apesar de ser mãe biológica, um dado momento da minha vida eu fui voluntária num abrigo. Então eu vi muitas crianças ali em situação de vulnerabilidade e eu sempre pensei comigo, se um dia eu tiver alguém decente o suficiente do meu lado, eu gostaria de ser mãe por adoção. E eu comentei isso com ela e ela me disse que se tudo desse certo entre nós, a gente voltaria nesse assunto. 3 anos morando juntas, a gente viu que estava dando certo. E o nosso processo foi muito interessante porque foi muito rápido. A maioria das pessoas passam anos na fila de adoção. Mas a gente tinha um perfil de criança que era muito aberto. 8 meses depois, 8 meses, nenhuma gestação, a gente estava numa peça de teatro, desliga o celular, né, aquela coisa toda. Eu falei pra ela, pega seu telefone, tira foto, né? Estavam entrando os orixás. E quando ela pegou o celular, tinha a foto de um neném. De 4 meses. E tinha uma descrição bem pequenininha, assim. Dizendo que ele tinha síndrome de Down. Que ele estava no Paraná. Que ele tinha uma bolsinha de colostomia, mas que já estava aguardando a reversão. Que estava bem de saúde. Se a gente gostaria de conhecer. E quando ela olhou para a foto dele, ela não teve nem palavra, ela só virou o celular para mim. A assistente social, que a gente chama de cegonha, mandou essa foto pra gente. Eu falava, é meu filho, é nosso filho, né? É o filho que eu sonhei durante tantos anos, inclusive antes dela. E aí ela falou, calma, vamos mandar mensagem pros meninos, pros meus filhos, porque estávamos adotando 4 pessoas, 2 mães e 2 irmãos. Mãe! Aceita, é meu irmão, a gente ama. E é só isso que ele precisava, de amor. E aí nosso filho nasceu pra gente, dentro de uma sala do fórum, né? Minha esposa chorava, eu só ria. Então a nossa família, ela é muito plural. Então às vezes a gente tá andando na rua, eu, a minha esposa uma mulher negra, eu uma mulher indígena, um menino branco pra caramba, dá um certo pane assim na cabeça das pessoas. E a gente escuta às vezes, mas você é a babá? Mas quem é o pai? Não, não tem pai. Somos 2 mães, né? Então a gente levanta algumas bandeiras assim. E um dos meus questionamentos, enquanto mulher indígena, que não viveu dentro da aldeia, foi se a aldeia ia me aceitar. Enquanto mulher lésbica, com um filho atípico, eu tinha muito medo dos meus caciques, do meu povo, não aceitar uma mulher lésbica. E aí eu vi que isso é do Juruá, é do não indígena. Dentro da aldeia nós somos pessoas. E essas pessoas se expressam da forma que Tupã mandou vir. E ninguém questiona Tupã. Eu não vejo olhar de preconceito dentro do meu povo. Eu vejo olhar de preconceito no mundo Juruá, no mundo não indígena. E eu penso que essa luta de reconhecimento do meu povo, essa luta de me entender como uma mulher lésbica, essa luta de ser uma mãe atípica num mundo que não está preparado para as pessoas com deficiência, é uma força ancestral. É da mulher pataxó que não se curvou lá atrás para o homem heteronormativo, branco, que queria colocar cabresto em mim, sabe? Não tem como dizer, aqui nessa veia corre sangue pataxó mesmo.